O Cruzeiro vai buscar mais reforços nessa janela de transferências. A diretoria já fez alguns anúncios. Alguns jogadores ainda serão anunciados, mas o Cruzeiro já acertou a contratação de 3 meio-campistas, 2 atacantes, um zagueiro e um goleiro. 7 atletas já serão integrados ao elenco comandado por Fernando Seabra. Além desses 7 reforços, outros jogadores virão para a Toca da Raposa 2. Eu vou contar detalhes sobre isso, ou então o clube já acabou de buscar os reforços nessa janela de transferências. Existe a possibilidade do Cruzeiro buscar algum atleta ainda nessa janela? Muito se falou em IR Mina, muito se falou em Michael. Existe alguma possibilidade? Vou trazer detalhes sobre isso. Bom, sobre o Cruzeiro ainda. Eu conversei com uma pessoa da diretoria do Cruzeiro que negou que o clube tenha feito proposta pela contratação do Fábio, como disse o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt. E aí eu vou trazer o que disse o presidente Mário Bittencourt do Fluminense e o que o Cruzeiro de fato tentou. E aí vocês vão entender a diferença que existe entre uma versão e a outra. E a outra situação, o Atlético avançou e deve anunciar nas próximas horas a contratação de Fausto Vera. O jogador vai chegar à Cidade do Galo. Fausto Vera vai ser jogador do Atlético. E aí ele vai ficar à disposição de Gabi Milito a partir do próximo dia 10 de julho. Então o Galo tem tudo certo pela contratação de Fausto Vera. Acordo verbal feito com o Corinthians e também com o jogador. Falta agora colocar no papel. E o Galo só vai anunciá-lo depois que houver os exames médicos e o contrato for assinado. E para finalizar, a situação de Fernando Diniz. O que pensa o treinador? Ele tem consultas de Atlético Paranaense e Vasco, mas ele vai defender um dos dois clubes. Eu vou trazer detalhes. É muito provável que nesse momento Fernando Diniz dê uma parada na carreira. Pare para descansar, tire um período sabático, basicamente. Eu vou trazer detalhes sobre o que pensa o treinador. Tudo isso nesse vídeo que é um oferecimento de Hammer Martelinho de Ouro. Se você precisa de martelinho de ouro, pintura, funilaria e estética veicular avançada, você vai procurar a Hammer Martelinho de Ouro na Avenida Cristiano Machado, número 1451, ou então vai chamá-los no WhatsApp ou no perfil no Instagram. Aqui, ó, na descrição do vídeo. Chama o pessoal lá da Hammer Martelinho de Ouro. Eu tenho plena convicção de que você vai ficar muito satisfeito com o trabalho do pessoal da Hammer. Antes de mais nada, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Sou Thiago Fernandes, jornalista, estou na Band Minas, na Gol Brasil, na Rádio Transamérica e também faço parte da equipe de Os Cancelados, que é o programa idealizado pelo meu amigo, meu irmão, o comentarista Ale Oliveira. Bom, vamos lá. Primeiro sobre a situação do Cruzeiro. Eu conversei ontem com uma fonte muito importante do Cruzeiro que me disse que o elenco estaria fechado. Bom, eu acredito nessa fonte porque não foi um cara que nunca me jogou pro buraco, nunca mentiu para mim, nunca me disse alguma mentira. Então, o elenco está fechado. Cruzeiro hoje com o elenco fechadíssimo. O ponto é, se aparecer uma oportunidade de negócio, especialmente em relação às pontas e à zaga, o Cruzeiro vai fazer a contratação. Mas, para o que o Cruzeiro pensava no primeiro momento, este será o elenco. E aí o que essa fonte me disse é o seguinte: Thiago, nesse momento, a gente não pode contratar todos os jogadores de uma vez. A gente já gastou mais do que deveria e buscou jogadores para o meio-campo, reforçou completamente o meio-campo. Agora tem o Fabrício Peralta, tem o Wallace, tem o Matheus Henrique, tem o Matheus Pereira, que foi contratado em definitivo, tem a contratação em definitivo do João Marcelo, tem a chegada do Jonathan Jesus. Só para vocês entenderem, vamos lá então, vou trazer todas as reforços. Cruzeiro contratou o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan Jesus, os volantes Fabrício Peralta, Wallace e Matheus Henrique, e os atacantes Lautaro Dias e Caio Jorge. Além disso, o Cruzeiro contratou em definitivo Matheus Pereira e também o zagueiro João Marcelo. Então, a diretoria do Cruzeiro nesse momento, ela entende que precisa ainda sim de um atacante, especialmente que jogue pelos lados do campo, e precisa de zagueiro. Mas, a priori, o elenco está fechado. Caso seja necessário, o Cruzeiro vai buscar, sim, essas duas posições. Lembrando, a janela de transferências nem sequer abriu. Ela abre agora no dia 10 de julho. Para o dia 10 de julho, esse vai ser o elenco. Até o dia 2 de setembro, que é quando se encerra a janela de transferências, o Cruzeiro pode sim buscar novos jogadores. Mas para o dia 10 de julho, muito provavelmente esse será o elenco. E o Cruzeiro quer um zagueiro e um atacante de lado de campo. É óbvio, vai ser fácil, vai trazer amanhã. Não é assim que funciona.
Então, torcedores, calma. O Cruzeiro vai buscar sim jogadores, mas a princípio o elenco que se apresentará para o Fernando Seabra no dia 10 de julho será esse. Então, nesse momento, o Cruzeiro vai dar uma freada no mercado, mas vai buscar ainda um zagueiro e um atacante. O Yerry Mina e o Michael, que são dois nomes que agradavam ao Cruzeiro, eles estão cada vez mais distantes. Os dois com dificuldades diferentes. Em relação ao Yerry Mina, o zagueiro quer permanecer na Europa. Ele ainda aguarda uma proposta que seja considerada interessante para que ele siga na Europa. Em relação ao Michael, o Al Hilal não quer liberá-lo nesse momento, mas o Michael toparia voltar ao Brasil, estaria disposto a ouvir o Cruzeiro em um eventual retorno ao futebol brasileiro. Bom, vamos para a segunda informação a respeito do Cruzeiro, que é referente ao goleiro Fábio. Mas antes de trazer esses detalhes do goleiro Fábio, eu vou pedir para vocês escutarem esse recado. Esse vídeo também é um oferecimento de Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Então, se você quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível, você vai procurar o Instituto Meca e fazer o seu transplante capilar. Olha aí, eu fiz o meu no último dia 10 de abril e tá nascendo cabelo aqui onde nunca nasceu, cara. Estou muito satisfeito com o resultado do transplante capilar feito pelo Instituto Meca. Então procure o Dr. Rafael Veloso lá no Instituto Meca e faça seu transplante capilar. Se você precisa também dos contatos do Instituto Meca, eles estão aqui na descrição do vídeo. Bom, a situação do goleiro Fábio é a seguinte. Ontem saiu uma matéria no Globoesporte.com que o presidente do Fluminense cita que goleiro recusou proposta muito maior de Pedrinho. E aí eu vou trazer aqui o que disse o presidente do Fluminense em entrevista coletiva. O Cruzeiro procurou o Fábio para ganhar mais e o Fábio recebeu uma proposta muito maior do que ganha aqui, mas ele optou por ficar aqui. Tem uma história aqui. Eu conversei com uma fonte do Cruzeiro, inclusive a mesma que falou comigo sobre essa situação do elenco, e essa fonte me disse o seguinte: o Cruzeiro jamais fez proposta pelo Fábio. O Cruzeiro procurou o Fábio por meio do Pedro Lourenço, logo que ele assumiu, e quando assumiu, o Pedro Lourenço disse ao Fábio o seguinte: Fábio, se você quiser voltar ao Cruzeiro, a prioridade é sua. Nós vamos buscar um goleiro, mas a prioridade é sua. O Fábio disse que estava muito bem no Fluminense, que naquele momento não pensava em sair, não houve proposta, não foram discutidos números, e naquele momento ficou definido que o Fábio permaneceria no Fluminense. O Cruzeiro jamais fez proposta pelo retorno do Fábio, então o Cruzeiro desmente o que foi dito pelo presidente Mário Bittencourt. Não houve proposta do Cruzeiro para que o Fábio ganhasse muito mais a Toca da Raposa do que ganha nas Laranjeiras. Então, o que o Cruzeiro fez foi abrir as portas do clube para o Fábio, porque caso o Fábio quisesse, o Cruzeiro gostaria de dar uma oportunidade do Fábio encerrar a carreira aqui. Por quê? Porque o Pedrinho entende que o Fábio foi injustiçado na saída com o Ronaldo Fenômeno. Então, é esse o ponto. Não houve proposta do Cruzeiro pela contratação de Fábio. Vamos trazer agora a situação de Fausto Vera. O Atlético avançou nas negociações por Fausto Vera e os números que o Galo tinha oferecido, que era de 4 milhões de dólares, eles tiveram que subir um pouco e eu vou trazer para vocês enquanto ficou nesse vídeo, que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$100. KTO é onde a diversão acontece. Bom, vamos lá para vocês entenderem. O Atlético queria pagar cerca de 4 milhões de dólares, que dá mais ou menos 22 milhões de reais pela contratação do Fausto Vera. Valor parcelado em 3 anos e o Fausto Vera assinaria um contrato de 4 temporadas na cidade do Galo. A contratação do Fausto Vera, um pedido do técnico Gabriel Milito. Até a manhã de ontem, havia uma pequena divergência de valores entre o que o Atlético queria oferecer e o Corinthians pedia. E aí o Corinthians aceitou uma oferta do Galo de 4 milhões e 200 mil dólares, que dá mais ou menos 23 milhões de reais. E aí o Fausto Vera chega para se tornar um reforço do Atlético a partir do próximo dia 10 de julho. A contratação é um pedido do técnico Gabriel Milito. O Fausto Vera também tinha uma proposta do Boca Juniors. O Fausto Vera pediu ao Corinthians para se transferir e disse que a predileção dele, Fausto Vera, era jogar pelo Galo. Ele não queria jogar no Boca Juniors. Então foi Fausto Vera quem decidiu pela proposta do Atlético. Ele, Fausto Vera, pediu para se transferir para o Atlético e ele, Fausto Vera, foi quem decidiu essa transferência para o Galo. Agora chega o Fausto Vera como novo reforço do Galo. Então, tá fechado, torcedor. Além de Júnior Alonso, que ainda não foi anunciado, será depois da Copa América. Além de Bernard, que já foi anunciado e treina com o elenco comandado pelo Gabi Milito.
Fausto Vera também chegará para reforçar o meio-campo atleticano. Isso porque o Galo tem encontrado dificuldades em relação à contenção no meio de campo. O Rodrigo Battaglia é o principal jogador disponível nesse momento. Além dele, o Paulo Vitor também está disponível. Ficou inclusive no banco de reservas no empate por 1-1 contra o Fortaleza no último domingo. E além dos dois, o Atlético tem o Alan Franco, convocado para a seleção equatoriana, e tem o Otávio, que está lesionado. Então o Atlético entende que existe a necessidade de contratar um volante. E por isso, Fausto Vera, novo reforço do Galo. Fausto Vera nem sequer treinou com o elenco corintiano na tarde da última segunda-feira e chega ao Atlético para assinar contrato de 4 temporadas. Então, Fausto Vera, novo reforço atleticano, o Galo vai pagar 4 milhões e 200 mil dólares, o que dá mais ou menos 22 milhões e 900 mil reais, por 80% dos direitos econômicos do meio-campista de 24 anos. Ele volta a trabalhar com o Gabi Milito, técnico que o comandou no Argentinos Júnior entre 2021 e 2022, e Fausto Vera é o novo reforço do Galo. Bom, e agora para finalizar, eu vou trazer detalhes sobre a carreira de Fernando Diniz, nesse vídeo que é um oferecimento de Laut Express Itaúna, isso mesmo. Se você quer tomar o seu chopp geladinho, gostosinho e sabendo que é um chopp delicioso e que vai chegar rapidinho, você vai procurar o pessoal da Laut Express Itaúna, as redes sociais do pessoal da Laut Express Itaúna. Caiu aqui o meu mouse, eu vou parar um pouco o vídeo para pegá-lo. Não tem problema, eu sei que vocês vão entender. As redes sociais do pessoal da Laut Express Itaúna estão aqui na parte de baixo do vídeo, na descrição do vídeo e também o número da Laut Express Itaúna. Então, se você quer tomar seu chopp geladinho, procura o pessoal da Laut Express Itaúna que você vai se amarrar. Bom, vamos lá, vamos trazer detalhes finais sobre essa situação do Fernando Diniz. Fernando Diniz, desde que foi demitido do Fluminense, na última segunda-feira, foi procurado por Vasco e Atlético Paranaense. O ponto é, Fernando Diniz ainda não se decidiu, mas a princípio o treinador gostaria de parar um pouco a carreira. O desejo de Fernando Diniz é parar a carreira um pouco. É pensar no futuro, ter um pouco mais de tranquilidade, tirar um período sabático e só depois tentar e voltar ao futebol. Ele foi procurado pelo Atlético Paranaense e pelo Vasco. A princípio, Fernando Diniz não vai avançar nessas negociações. Fernando Diniz quer um período de descanso, quer ficar com a família, quer parar um pouco do futebol. Ele estava no Fluminense desde abril de 2022, ou seja, mais de 2 anos à frente do Fluminense, e ele quer tirar um período de descanso, porque nesse período ele ainda acumulou o Fluminense com a seleção brasileira. Então, Diniz vai parar e, nesse momento, não deve aceitar as propostas de Atlético Paranaense e Vasco. Tá falado, meus amigos? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.